vamos estudar que temos muita coisa para a gente ver. Nós estudamos na nossa primeira aula sobre a transição entre a Idade Média e a Idade moderna, né? Um empoderamento da burguesia e a criação dos estados nacionais modernos. Esse empoderamento da burguesia se dá exatamente na questão da parceria da burguesia com o rei. A parceria da burguesia com o rei, que ambos saem ganhando, né? A burguesia fica mais rica, o rei centraliza o poder em sua própria, nas suas mãos, né? Muito bem, mas o que era esse Estado Nacional Moderno? O Estado Nacional Moderno nada mais é do que um país, como a gente chama hoje, os países. Nós temos hoje no mundo aí entre 206, 200 e tantos países. Por que eu não tenho um número exato? Porque uma das coisas mais básicas para um país é os outros países reconhecerem que ele é um país. E tem muitos países que ainda estão nesse processo de reconhecimento pelos outros países, né? Tem aí umas negociações políticas que têm que ser feitas para que todos os países concordem de que aquele país é um país, né? Um jogo de palavras aí. Mas o que é necessário para que haja um Estado Nacional moderno? São 5 características básicas. Tem que ter povo, território, sistema jurídico, que são as leis, né? Um sistema político, que é o governo, e um sistema econômico, que é a moeda, os impostos e etc., as regras econômicas daquela nação. Tá? A diferença aí, nação é o povo, tá? E país tem que ter todas essas outras características aqui, tá? Por exemplo, tem nações que não são países, como os curdos, lá no Afeganistão, Iraque, Turquia, aquele lugar tudo lá tem curdo. Na Espanha, nós temos 4 nações dentro da Espanha, né? Os catalães, os castelhanos, os bascos, os galegos, todos eles ali são nações. E para virar país é outra história. Aí tem que ter, por exemplo, os catalães fizeram uma manifestação do seu desejo de independência, mas não deu certo não, tá? Os outros países não reconheceram eles como país independente e aí continuou na Espanha, tá? Então, pessoalzinho, esses novos estados nacionais na Europa, aliás, o primeiro estado nacional que vai surgir é Portugal, já no século XII, aí no finalzinho do século XII, beirando o século XIII. Então, foi quando Portugal se torna um Estado nacional. Foi o primeiro. Tá? Por que Portugal foi o primeiro? Porque eles estavam já envolvidos ali numa batalha contra os muçulmanos. Foi o primeiro, então, a se organizar como Estado nacional moderno. Bom, esses estados, então, tinham um governo. E a forma predominante de governo que se estabeleceu na Europa foi o absolutismo. Pelo nome você já dá para ter uma ideia. Absolutismo é uma forma de governo em que o rei detém o poder absoluto. Ele, por exemplo, hoje nós temos 3 poderes na nossa república, né? Executivo, legislativo e judiciário. Um faz as leis, o legislativo, o outro executa o orçamento do governo e o terceiro julga se as coisas estão corretas. No absolutismo, o rei governava sozinho, então ele fazia as leis, ele se não julgava, mas ele ordenava e tinha poderes sobre os juízes, né? Inclusive de tirar juiz, de anular sentença. Eles tinham o poder sobre o orçamento e sobre o legislativo também, né? Você fica pensando assim, como é que alguém pode aceitar esse tipo de governo? Um governo autocrata, absoluto. Bom, existiram justificativas para isso, né? Tinha um teórico aí chamado Thomas Hobbes, um cara racionalista até, ele dizia que a sociedade em seu estado natural, as pessoas não iam respeitar ninguém, né? Assim, se não tivesse um governo, ia ser uma bagunça.
Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem, né? O homem ia se devorar uns aos outros, ia virar uma bagunça na sociedade. Então, por isso é preciso um Estado poderoso, coercitivo, que bote ordem na bagaça. Tipo assim, polícia hoje, né? Se muita gente aí, por exemplo, não tivesse polícia, muita gente não usaria capacete ou andaria um 5 em cima de uma moto, como já teve aqui no Maranhão. Então, a ideia é de que a pessoa coloca um capacete, não só porque tem uma lei, mas porque bem ali na esquina pode ter uma polícia que me multe, prende minha moto e tal, e etc. Né? Então, muita gente só funciona na base do poder coercitivo. Então, Thomas Hobbes dizia que era necessário um governo absolutista para manter a sociedade na ordem. Então, era mais ou menos assim, você abre mão de sua liberdade em prol da sobrevivência. Então, é uma espécie de um contrato social intrínseco, né, que não era no papel, mas assim meio combinado só na base da intuição, e aí diferenciava, havia um soberano e os súditos. O soberano ia mandar nos outros absolutamente para ele poder manter a sociedade no controle, todo mundo vivo, né? Então, aliás, tem uma discussão muito grande entre Thomas Hobbes e o Jean-Paul Rousseau, né? Rousseau dizia que o homem nasce bom e a natureza é o que o corrompe. Então, eles concordavam na necessidade de um contrato social, né? Porque a natureza o corrompe e então é necessário um Estado para regulamentar o comportamento social, né? Para que as pessoas tenham possibilidade de continuarem boas, né? A educação, escreverem coisas boas no papel. Aliás, eu errando aqui, Rousseau não dizia que o homem nasce bom, o homem nasce como uma folha de papel em branco, no qual pode se escrever, né? Coisas boas ou ruins, né? Dessa forma. E já Thomas Hobbes dizia que não, o homem nasce mal, inclinado para o mal, vai fazer o mal se não tiver um Estado que controle ele. Tá? Isso é até um debate aí para você pensar. O homem nasce mal ou o homem nasce bom? Ou o homem não nasce nem bom nem mal? Depende aí da sociedade ou o que é que acontece que às vezes alguns se tornam maus, né? Tem gente aqui no Maranhão, tem aquele ditado que tem gente que é ruim, é torto e até a cinza quando morre é torta, né? E então tem gente que não acredita muito nessa ideia do Rousseau, não. Bom, um outro carinha que defende o absolutismo, já do lado religioso, era Jacques Bossuet. Defendia aí a origem divina do poder dos reis, usando o critério da hereditariedade. Né? Quem é que ia ser o próximo rei? Filho do rei atual. Tá? Então, quem é que escolhe quem é que vai ser o próximo rei? É Deus. Tá? É Deus. Então, ninguém pode contestar se Deus escolheu. Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Ah, mas o rei é ruim. Cada povo tem um governo que merece. Se Deus deu um governante ruim, é porque o povo merece, de alguma forma, ser castigado. Numa contramão disso tudo aí, tal, esse carinha aqui, tá? Esse cara aqui vai dar uma contribuição enorme para a política, para a discussão política. É o Nicolau Maquiavel, um italiano que vai escrever aí sobre a questão da política. O livro dele é O Príncipe, esse livro famosíssimo, livro de cabeceira de muitos políticos. Ele escreve tentando responder a duas perguntas: como chegar ao poder? E como, uma vez chegando ao poder, como se manter no poder, né? Que é o mais difícil, mais do que chegar ao poder. Então, nesse livro ele diz o seguinte, aliás, ele não diz isso aqui, tá, gente? Essa frase aqui seria uma espécie de uma síntese do que ele fala, né? Então, como chegar ao poder? Então, se sistematizou aí de que ele teria dito assim, os fins justificam os meios, né? Isso não está escrito em nenhum lugar, mas passa-se essa ideia, que os fins justificam os meios. Ou seja, se você tem uma finalidade que é chegar ao poder, não importa que meios você vai usar, tudo é justificado, tudo é certo, tá? Não tem nada errado. Então, matar, roubar, mentir. Então, os políticos de hoje, em sua maioria, seguem um pouco isso aqui. Tá?
Então, vou prometer aí que vou fazer Deus e o mundo aí para o povo aí ficar bom, né? Vou investir na educação, na saúde, não sei o que, tal, aquela coisa toda, mais emprego para todo mundo. Quer dizer, mentiu. Para quê? Não, para ganhar a eleição. Então, tanto faz. Tá justificado. O que importa é ganhar. Tá? Depois que a gente estiver lá, a gente dá um jeito no que pode fazer. Mas é assim que Nicolau Maquiavel dizia que o cara, para chegar ao poder, podia fazer o quê? Tudo. Né? Podia fazer tudo. Na época dele, podia matar, podia... Hoje também, os caras matam, não fisicamente, às vezes até matam fisicamente, mas, no geral, estão matando a reputação das pessoas. Né? Então, atacam a vida pessoal, atacam tudo quanto é de coisa para poder chegar ao poder. Tá? E a parte mais difícil é como se manter no poder depois que chegou lá. Né? E aí, também, de novo, nas entrelinhas do que Maquiavel dizia, era assim, é melhor ser temido do que ser amado. Tá? Tá aí a política brasileira para definir muito bem o que é isso. Tá? Por exemplo, Lula saiu do poder com 80 e tantos % de aprovação. Né? Hoje, metade da população odeia o cara. Né? Então, é melhor ser temido do que ser amado, porque para Maquiavel o amor é volúvel, muda rápido demais, né? Então, você tem que ser temido. O pessoal tem que ter medo de perder o emprego, tem que ter medo de perder uma mamata, tem que ter medo disso, tem que ter medo do outro adversário assumir e tudo e tal, aquela coisa toda. Então, é melhor ser temido do que amado. Tá? Essas ideias dele aí influenciam muitos políticos e tal, mas o maior legado de Maquiavel para a história política é humanizar a política, ou seja, tirar aquele negócio de que é Deus quem escolhe o político. Quem escolhe as políticas são as pessoas, e tem até método para chegar ao poder. Tá? Então, não é Deus quem institui o político, é o cara mesmo com a sua arte e as pessoas que estão aí ou acreditando ou sendo manipulados por essa arte política. Tá? De certa forma, realmente é isso aí. Tá? A política é uma coisa do ser humano, da humanidade. Deus não se mete em política, a não ser, claro, que se Deus quiser, né, que alguém morra, morre. Né? Mas isso não quer dizer que Deus interferiu na política, é uma questão da vida do sujeito. Tá? Então, o absolutismo predominou na Europa em termos de forma de governo. E quanto à forma econômica, esses reis eles tinham uma ideia básica na cabeça: tornar o Estado rico, no mesmo padrão da burguesia. Como é que a burguesia ficou rica? Comprando uma coisa por um preço e vendendo por outra, né? A questão do lucro. Então, esse modelo político aí, mercantilismo. A palavra vem de mercado, né? Que é a forma como a burguesia construiu a sua riqueza. Né? Bom, eles utilizaram, para chegar a isso, eles contratavam especialistas que iam planejar a economia do governo, ministro de finanças, gente bem dedicada a estudar essa questão, e eles criaram várias metodologias. Entre elas, vou destacar aqui duas principais. Né? Uma é a questão do protecionismo, que é proteger o dinheiro para ele não sair do país, né? Taxando a importação, e assim ia fomentar a circulação interna de riqueza, que é uma medida que até hoje alguns países tomam, né? Apesar de às vezes eles se rotularem como liberais, deixa o mercado se regular, mas todos os países, de certa forma, são protecionistas. Até aí os Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, e é muito protecionista, tá? Especialmente nessa gestão Donald Trump, muito protecionista. E eu não tiro a razão de um país ser protecionista, não. Tá? Só não pode ser protecionista e ficar com esse discurso liberal. Tem que assumir que é protecionista e que tem que fazer isso mesmo para proteger a sua riqueza. Bom,
A outra tática era o colonialismo. Colonialismo é dominar outros territórios e estabelecer com eles uma relação de lucro. Tá? Então, vamos colonizar, vamos estabelecer colônias. Tá? Vamos, por exemplo, nós não produzimos aqui nem açúcar, nós não temos ouro, nós não temos café, nós não temos algodão. Então, os europeus procuravam outros territórios com os quais pudessem estabelecer essa relação de comprar esses materiais e vender na Europa para ter lucro. Não dá para produzir aqui, tem que comprar de fora mesmo. Então, vamos dominar o território que vende, e aí a gente compra de nós mesmos. Tá? Tem outra relação de lucro na história aqui do mercado. Né? Então, eu não tenho algodão, eu não tenho café, eu não tenho açúcar dentro do meu país, vou precisar importar. E se eu vou importar, é melhor que eu importe de um país que eu estou dominando sobre ele, que aí eu tenho um lucro nas ambas as partes. Né? E qual é o padrão de riqueza? Como é que alguém vai saber que um Estado é rico? Pela quantidade de metais preciosos que esse país consegue acumular. É a ideia do metalismo, tá? Quantidade de metais preciosos que esse país vai acumular, tá bom? Bom, pessoalzinho, a colonização era então um grande negócio para os países aí mercantilistas, né? E a grande ambição deles era esse negócio aqui, as Índias, né? Marco Polo foi um viajante aí, finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, ele foi para a China e andou lá na China, na Índia, naquelas regiões todas, Japão, e ele escreveu, quando ele voltou, um livro maravilhoso chamado O Livro das Maravilhas, que ele contava como é que era o Oriente, cheio de riquezas, que era fantástico lá. Então, ele atiçou nos europeus a ideia de que negócio bom era com as Índias, um termo genérico para chamar China, Índia, Japão e partes do Oriente Médio e da África. Então, essa região toda era a grande ambição dos pessoal para colonizar. A gente precisa colonizar, especialmente essa região onde tem ouro, onde tem prata, onde tem especiarias, onde tem algodão, onde tem café, onde tem açúcar, onde tem tabaco, pólvora, um monte de coisa interessante para a Europa, que vai render muito dinheiro na Europa. Então, essa era a ambição. Agora, a forma mais rápida de chegar até o Oriente era pelo Mar Mediterrâneo. Aquelas rotas ali, Mar Mediterrâneo, pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho ou pela Arábia. Só que essa região todinha aqui estava dominada pelos árabes e pelas cidades italianas aqui. Talvez não sei se você lembra, a gente falou dessas cidades italianas aqui, Milão, Florença, Veneza e Gênova, né? Essas cidades dominavam a navegação pelo Mar Mediterrâneo. Então, eles não deixavam outras cidades, outros países entrarem nesse negócio ali. Tá? Então, a saída era o Atlântico. Navegar é preciso, né? Que foi um lema aí que os portugueses adotaram para si. Navegar é preciso, precisamos navegar. Então, o negócio é o Atlântico. Só que navegar pelo Atlântico, cara, era meio assim, nebuloso. A galera tinha um pavor de navegar pelo Atlântico. Primeiro porque muita gente acreditava que a Terra era plana. E se você se afastasse muito ali do litoral da Europa, você podia cair num abismozão aqui no fim do mundo, né, na Terra, onde a Terra acabasse. E não precisava nem chegar até lá, né? As correntes marinhas podiam arrastar você aí, e aí você não tinha como escapar aqui do abismo do fim do mundo, né? Uma outra preocupação é de que o oceano era cheio de monstros marinhos gigantescos, né? Imagina você, dragões, grandes monstros, né? Isso era uma coisa que o pessoal povoava a imaginação do pessoal. Imagina um europeu chegar e ver, por exemplo, um fóssil de um dinossauro, né? Século XV. Como explicar aquele fóssil ali? Como explicar aquilo ali? Algum lugar do mundo deveria existir aqueles animais ali, grandes, gigantescos, coisas realmente assustadoras.
E que lugar melhor do que o oceano desconhecido, né? Porque a Terra eles já conheciam, não sabiam que ali na Europa não tinha aqueles monstros. Mas no oceano é o lugar onde estão os dragões, estão os grandes dinossauros. E esses caras aí, se você se afastar um pouquinho do litoral aqui, ó, babau, eles vão te comer, eles vão te engolir, vão te devorar, vão afundar seus navios. Então, não vá para lá. Até porque a galerinha que está andando aí por esses oceanos aí, ó, a motivação deles é um pecado mortal, a cobiça. Então, Deus não vai permitir, não gosta dessa cobiça. E as pessoas que teimarem nesse pecado aí iriam, então, ser castigadas. Então, essas eram as preocupações que povoavam a galerinha em navegar pelo Atlântico, tá? Navegar pelo Atlântico. Mas, por outro lado, existiam motivações, né? Motivações. Por exemplo, a lenda do Eldorado, a Cidade de Ouro. Aí todo mundo queria chegar nesse lugar aqui, ó. O ouro aqui era tão abundante que ninguém ligava para isso. Você podia encher aí seu navio de ouro, levar para casa que ninguém ia ligar. Era como pedra na rua. Tá? Então, Cidade de Ouro, Eldorado. Todo mundo queria chegar nesse lugar aí. Além disso, existia gente que acreditava que, por exemplo, a Bíblia fala do Jardim do Éden, né? Então, o Jardim do Éden está lá na Bíblia que Deus criou, estava num lugar lá e tal. Então, em algum lugar do mundo deve existir esse paraíso aí, que está perdido. Então, se o homem achá-lo, sem dúvida, se Deus desse a graça do homem encontrá-lo, ele seria feliz para sempre nesse lugar aí, um paraíso perdido. E uma terceira motivação que povoava certamente muitas mentalidades era a questão religiosa. Tá? Vamos divulgar a fé cristã para outros povos, achar mais fiéis. Até porque as nações ibéricas, por exemplo, muito atreladas ao catolicismo, tinham visto o protestantismo aí crescer muito, engolir os fiéis católicos, então precisamos de novos fiéis. Tá? Então, vamos lá. Navegação, para que te quero? Vamos chegar até onde tem gente, que é para convertê-los ao cristianismo. Tá? Beleza, gente boa? Agora é o seguinte, nada disso teria acontecido, o pessoal não daria conta de navegar para lugar algum se não tivesse inovações tecnológicas. A tecnologia é super importante. E dentro dessas tecnologias eu quero destacar essas 4 aqui. Caravela, uma embarcação mais fácil de manobrar e mais rápida, usando leme, vela triangular, né, que possibilitou a embarcação ser mais segura, mais rápida e mais ágil. Né? Então, caravela, uma adaptação que os portugueses fizeram das embarcações árabes, tá? Usando tecnologia aí árabe, chinesa, tudo aí para navegar. A bússola foi outra coisa legal demais, porque no meio do oceano, que não vê nenhum dos lados, não vê nenhuma das margens, você pode se perder facilmente. E a bússola, ela tinha uma agulha que sempre apontava para o norte. Então, pelo menos para onde é que é o norte, eu sei. Então, uma ótima invenção. A outra coisa que era usada pelos árabes e os chineses, que foi aperfeiçoada pelos portugueses, é o astrolábio. Uma invenção maravilhosa que fazia ele se orientar pela posição dos astros à noite, né? E pela posição do sol durante o dia. Então, dava para eles se orientarem aí em latitude que eu estou, em que ponto do planeta eu estou, usando aí uma espécie de um transferidor aqui e uma luneta acoplada que dava para ver aí onde é que estamos aí no planeta, né? Eles usavam também uma adaptação, isso aqui chama de sextante, né? Então, um instrumento de navegação árabe. Então, pessoal, nada disso também teria dado certo sem o canhão. O canhão está aqui, usando a pólvora chinesa. Os europeus, então, adaptaram o canhão árabe para colocar dentro do navio. Isso aí foi fantástico, muito bom para os europeus predominarem sobre os outros povos, né?
porque os europeus não eram o povo mais avançado desse momento aqui, né? Os chineses tinham uma sociedade muito mais avançada do que os europeus. Só que os chineses usavam a pólvora para fazer fogos de artifício. Tá? O uso militar era muito restrito. E os europeus usaram os canhões. Então, isso aqui deu um empoderamento para os europeus enorme, né? E os arcabuzes, que eram uma espécie de um canhão manual aí, que o cara era um rifle primitivo, tá bom? Então, pessoal, a ideia era chegar até as Índias. E na próxima aula nós vamos falar sobre projeto português de navegação e o projeto espanhol de navegação. Valeu, muito obrigado. Até a próxima aula, tá bom? Valeu aí e abraço aí, segundo ano. Valeu.